الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله واتباعه إلى يوم الدين وبعد. Meus respeitados irmãos e minhas irmãs, é mais uma ocasião por estarmos aqui, ou uma ocasião que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá e uma oportunidade que nos concede para podermos estar aqui a fim de transmitirmos ou partilharmos o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. E para hoje vamos trazer um tema que na verdade é continuidade de um tema que nós já abordamos nos meses passados e nas mesquitas também conhecidas. Este tema nós falamos nos meses passados ou nas vezes passadas porque tratava-se ou porque tinha um dia ou uma ocasião especial. E trouxemos este tema no passado, assim como vamos trazer hoje a segunda parte para poder fecharmos este tema, porque vimos a sua importância, porque todos nós, na verdade, fazemos parte integral daquilo que são atividades cotidianas do nosso dia a dia. Este tema que nós falamos levou-nos a falar desse tema porque todos nós queremos, ou o ser humano quer pertencer a uma certa classe e repudia certas classes da sociedade. Ou por outra, todos nós queremos pertencer a uma única classe, uma classe alta e superior. Ou por outra, todos nós queremos ser patrões e não empregados. Então foi daí que no mês passado, quando se tratou do Dia do Trabalhador, nós trouxemos esse tema, fomos argumentando, fomos trazendo e hoje vamos, no entanto, tentarmos trazer a conclusão e o fecho deste tema, cujo é denominado os direitos e deveres do trabalhador. Os direitos e deveres do trabalhador. Este tema, como podemos ver, estamos a falar de direitos e deveres do trabalhador. Onde, quando formos a falar dos direitos do trabalhador, logo estamos a falar também dos deveres do empregador. Quando formos a falar dos deveres do trabalhador, logo também vamos falar dos direitos do empregador. Meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala trouxe um versículo no Corão, na qual este versículo, se for muito bem percebido, ele é o guião para aquilo que é o desnível social, ou seja, o desnível social em que hoje nós nos encontramos aqui na face da Terra. O que é que eu quero me referir? Desnível social. Desnível social, quero me referir. O nosso ganho não é igual. A nossa forma de viver aqui na face da Terra não é igual. Todos nós não temos as mesmas condições. Então, esse é um desnível social que nós temos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ahum yaqsimuna rahmata rabbik? Acaso são eles que dividem a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala? Aqui a misericórdia, Allah subhanahu wa ta'ala refere o seu sustento, o seu rizq. Será que Allah diz: Ahum yaqsimuna rahmata rabbik? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Este é o versículo na qual vai ser a base da nossa conversa. Onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: acaso são eles que dividiram a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala? Allah diz: Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Nós dividimos a sua vivência na face da terra. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Elevamos uns aos outros em termos de graus e categorias. Então Allah pergunta-nos se somos nós que dividimos o seu rizq. Logicamente, a resposta que vai ser não. É Allah subhanahu wa ta'ala que nos dá o rizq e divide para todos nós. Allah diz: Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Nós dividimos as suas formas de viver na face da terra. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. E elevamos uns aos outros em termos de graus de categoria. Qual é o objetivo nisso, ya Allah?
لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, para que se sirvam uns aos outros. Esse é o objetivo central na qual levou Allah subhanahu wa ta'ala a não nos colocarmos todos nós no mesmo nível. Para o quê? Para que uns venham servir aos outros. Aqui está a prudência de Allah subhanahu wa ta'ala, o seu hikmah, onde Allah coloca-nos uns patrões, outros servidores, outros empregados, que é para o mundo viver de forma harmonizada. Por quê? Se todos nós fôssemos da classe única, uma classe empregada, por exemplo, ou uma classe empregadora, como é que o mundo serviria? E isto é mais uma lição. De forma muito profunda, é mais uma lição que todos nós somos iguais. Vocês podem questionar que não somos iguais, não, porque eu tenho dinheiro em relação ao outro. E o que não tem dinheiro, ou o que menos tem dinheiro, vai dizer que não somos iguais, porque eu durmo sem jantar, enquanto alguém lá, a mesa dele fica recheada até resta comida. De forma lógica, de forma muito analógica, se formos nós a refletirmos, vamos notar que todos nós somos iguais. Por quê? Porque o rico não vive sem depender do empregado. O empregado, o trabalhador, não vive sem depender do empregador. Então, este é um equilíbrio que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe. Mas, eu não estou para fundamentar esta questão, eu estou para trazer aquilo que são direitos e deveres do trabalhador. Ao trazer, como eu dizia, ao trazermos os direitos do trabalhador, assim como os seus deveres, logicamente que ao contrário também se percebe. Meus irmãos, os deveres do trabalhador, eu vou trazer 3 deveres e também vou trazer 3 direitos. Vejamos que todos nós, quando criamos uma empresa, todos nós, quando empregamos alguém para esta pessoa trabalhar para nós, essa pessoa tem seus deveres e também tem seus direitos. Dentre esses deveres, meus caros irmãos, primeiro está a questão de defraudação. Onde Allah subhanahu wa ta'ala, o que é defraudação mesmo? Allah subhanahu wa ta'ala tem um surat que chamou o defraudador. O que é defraudar? Defraudar é, no entanto, você não dar completo alguma coisa, assim como Allah subhanahu wa ta'ala prescreve, disse: "Wailul lil mutaffifin", ai dos defraudadores. Quais são? São aqueles que quando eles dão algo, quando eles medem alguma coisa, eles não dão por completo. Mas quando é a vez deles de receber, eles exigem por completo. Acontece isso no trabalho ou não? Acontece sim, muito bem. Nós, aliás, como é que isso se aplica no trabalho? Porque aqui parece-me que está a se falar de medidas. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Aqui está a se falar de medidas em que os comerciantes, quando pesam algum produto para o trem, ele não pesa conforme. Mas quando ele vai procurar comprar ou quando ele vai exigir algum produto, ele exige no seu todo ou na totalidade. Agora, onde é que isso se enquadra no trabalho? Isso se enquadra no trabalho para aquela pessoa que ele está a trabalhar para receber um X valor conforme o contrato, mas o trabalho ele vai defraudar, não vai fazer conforme. Isso é defraudar, é roubar, é enganar. Então, quando nós formos a pedir para trabalharmos na casa de alguém, na loja de alguém, no armazém de alguém, no serviço de alguém, qualquer ação que nós formos a fazer, temos que velar e olhar para este lado. Será que eu não estou a defraudar? Será que eu chego no serviço conforme o contrato diz, 7h30 para sair 15h30? Será que quando estou lá, eu estou a fazer o trabalho que me foi incumbido? Será que quando estou no serviço, o meu tempo eu uso conforme exige o trabalho? Se você não estiver a fazer isto, meu amigo, você está a defraudar. Você estará a ganhar do ilícito e não lícito.
Você estará a se alimentar do haram e não do halal. E é essa questão que, por vezes, nós nos preocupamos em chegar lá em casa. Quem degolou a galinha? É halal, aquilo é halal. Mas se a sua vida em si, que é o seu trabalho, você não procurou saber ou você não vela se aquilo que eu faço no meu trabalho, aquele dinheiro que eu recebo no final do mês, será que recebi porque eu mereci? Nos questionamos isso. Poucos se questionam. Você atrasou, não atrasou, você ficou doente, não ficou doente, ou aldrabou, até porque já foi trazer atestado médico para o seu patrão que eu estava doente. Tudo falso. Você já matou tantos tios seus. Você já matou, quer dizer, mãe e pai são únicos, mas tantos já mataram seus pais e já se esqueceram que mataram seu pai porque eu faltei 5 dias porque meu pai faleceu. Há de vir meses depois, anos depois, vai trazer a mesma desculpa. Quando você for a ganhar este valor, não é halal para si. Logo, a sua vida toda é viver no haram. Então, dentro do seu dever, meu caro irmão e meu caro funcionário ou empregado, deve zelar, não deve ser defraudador. Deve cumprir com aquilo que exige, ou aquelas exigências que vocês combinaram no ato da assinatura do contrato. Mais do que ser defraudador, meus caros irmãos, existe uma outra coisa que poucos de nós, quando procuramos, aliás, nós nem procuramos trabalho, procuramos emprego. Ao contrário, seria nós procurarmos trabalho e não emprego. Porque trabalho, quando você for lá, vai trabalhar. Quando você for a procurar emprego, o que é que você vai fazer? Então, um dos deveres que nós temos, meus caros irmãos, é a questão da honestidade e é a questão da nossa confiança. Mas antes deste ponto, eu quero aliar mesmo ao primeiro ponto que falava da questão de defraudar. O segundo que eu vou trazer antes desse terceiro é a questão do aperfeiçoamento. Não defraudamos e ao fazermos o nosso trabalho na qual nós fomos contratados, é preciso fazer com aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoamento? É fazer as coisas com qualidade e não despachar. Sei que a gente faz isso. Por exemplo, se eu sou o mainato, é meu trabalho chegar no meu serviço para engomar a roupa e organizar a roupa. Mas eu no serviço não faço aquele meu trabalho com zelo e profissionalismo, despacho. Mas quando for para fazer minha roupa ou roupa de outra pessoa que eu mais respeito, vou fazer com zelo e dedicação. Por que você não está a fazer bem no serviço? Então, o segundo ponto, dentre os nossos deveres, é fazermos as coisas com aperfeiçoamento. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Allah subhanahu wa ta'ala gosta quando alguém faz um trabalho, quando alguém faz uma ação, faça com aperfeiçoamento. Será que nós temos essa qualidade quando estamos no serviço? Poucos têm. O que nos interessa é despacharmos e o tempo correr para terminar o mês e nós recebermos nosso salário. Se trabalharmos com honestidade ou com aperfeiçoamento, isso pouco nos interessa. Então, o segundo ponto, meus caros irmãos, é nós termos aperfeiçoamento. Allah subhanahu wa ta'ala, se nós formos a trabalhar mostrando a nossa dedicação e aperfeiçoamento, isso Allah vai gostar de nós. E se você fizer ao contrário, o que vai acontecer? Nós temos uma regra que diz, ao contrário também a coisa se deve entender. Certo? Allah gosta quando você faz. E se você não fizer, Allah não vai gostar, Allah vai amaldiçoar. E desta forma a sua vida não vai andar bem. O terceiro dever que nós temos, meus caros irmãos e minhas irmãs, é a questão da nossa honestidade quando nós estamos a trabalhar. Tem enquadramento isto? Nós
como trabalhadores, como funcionários, devemos mostrar a nossa honestidade. Nós devemos mostrar a nossa sinergia. E essa nossa palestra, essa nossa aula, é um currículo autêntico que o Corão escreveu. Quer dizer, hoje o empregador, ele, ao procurar alguém para trabalhar, deve olhar por aquilo que são qualificações ou que são qualidades que o Alcorão trouxe. Dentre elas, o trabalhador ou funcionário deve ser honesto. E esta é a razão que leva com que muita gente encontre emprego. É que leva muita gente a encontrar emprego e a mesma pessoa a ser chamada ou a ser convocada para muitos trabalhos. E você se questiona, mas será que aquele é o único trabalhador que existe aqui em Moçambique ou aqui no Maputo? Não é a questão de não existirem outras pessoas, porque aquela pessoa mostrou as qualidades exigidas no Corão e as qualidades exigidas na sociedade. Será que nós somos honestos quando trabalhamos? Ou só queremos cumprir e o tempo passar para recebermos nosso salário, nosso ordenado? A passagem de Musa alayhi salatu wassalam, ela mostra-nos o quão é importante você ser fiel, você ser honesto para com o seu patrão. E foi esta qualidade que levou Musa alayhi salatu wassalam a ter emprego. Foi esta qualidade que levou Musa alayhi salatu wassalam a ter esposa. E nós sabemos muito bem que Musa alayhi salatu wassalam, quando ele, numa passagem muito longa, quando ele abandonou o faraó e foi para uma aldeia, uma cidade chamada Madian, perto de Palestina, ele, andando pela terra, foi encontrar duas moças. Essas duas moças vinham para fazer de beber o seu gado. Mas, infelizmente, no local onde iriam dar de beber o seu gado, estava cheio de gente forte. E aquelas meninas só deveriam ou não tinham opção senão esperar com que a multidão saísse dali para, no entanto, irem lá dar de beber o seu gado. O Musa alayhi salatu wassalam aproximou, e esta deve ser também uma das nossas qualidades. Sermos os primeiros servidores e não os primeiros a receber. O Musa alayhi salatu wassalam estava em um cenário diferente, aproximou, disse: Ma khatubukuma, o que é que se passa convosco, ó meninas? E hoje, infelizmente, na nossa sociedade, nós encontramos alguém ali isolado, pessoas estão para apanhar chapa, alguém está ali isolado, ou alguém caiu, ninguém se interessa. O Musa alayhi salatu wassalam disse: Ma khatubukuma, o que é que se passa convosco? E elas disseram: La nusqi, qalata, la nusqi hatta yusdira ar-ri'a. Nós não temos possibilidade, não temos energia suficiente para darmos de beber o nosso gado até que os homens fortes ou até que aquela gente diminua dali. Foi quando Musa alayhi salatu wassalam levou os 2 bois que elas traziam, foi lá, ajudou as meninas a dar de beber o seu gado. Quando este cenário, quando as meninas voltam para sua casa, vão ter com seu pai, o pai admirou: como é que hoje vocês voltaram cedo? Eles disseram que nós encontramos um homem que nos ajudou. Nós encontramos um homem que nos ajudou, razão pela qual nós estamos aqui mais cedo. O Shuaib, que era profeta, as meninas ou as filhas do Shuaib sugeriram ao pai, quando assim disseram: Ya abat ista'jir, ó meu pai, ista'jir, recompensa este homem. Inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. O melhor, ó meu pai, é você recompensar. Inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. O melhor, ó pai, é você recompensar o homem forte e al-amin, o honesto. Como é que as filhas de Shuaib, alayhi salatu wassalam,
souberam que aquele homem era forte sim viram. Como é que minha filha sabes que este homem é honesto? Al-Qawiyu sim, porque ele vos ajudou e no entanto vocês conseguiram voltar mais cedo, mas a questão de essa qualidade de honestidade, onde é que vocês encontraram? Ela conta, aquela filha, uma das filhas de Shuaib, disse, não, ó pai, este homem, quando me pedis para que eu fosse lhe chamar, para vir para aqui em casa, a fim de você lhe recompensar, quando lá lhe chamei, que meu pai está a lhe chamar, está a lhe convidar para a minha casa, o Musa, alayhi salatu wassalam, não trocou palavras comigo, não me conquistou, não me apreciou. Até, mesmo quando estava a vir aqui em casa, o Musa, alayhi salatu wassalam, não andou comigo lado a lado. O Musa, alayhi salatu wassalam, não pegou a minha mão. O Musa, alayhi salatu wassalam, não conversou comigo. O Musa, alayhi salatu wassalam, não pediu o meu número. Não era oportunidade esta. Era assim para muitos jovens. Quando você vai em algum sítio, qualquer lugar, encontra-se alguém, ou mesmo quando você dá boleia, é com intenção. E só para quando você tem intenção. E isto acontece, meus caros irmãos, na sociedade em que nós estamos hoje. Quando você dá boleia a uma mulher e no fim você não pede o número, ela se sente marginalizada, desprezada. Quando nós muçulmanos paramos na rua e damos boleia a alguém, sobretudo as meninas, as moças, e no fim chegou o seu destino e ela desce, quando você não pede o número, pensa que você é matreco. Não, essas são nossas qualidades do Islã. O Musa, alayhi salatu wassalam, não andou lado a lado com a moça. O Musa, alayhi salatu wassalam, não lhe paquerou. E esta moça, teve mais qualificações, teve mais motivos de dizer ao seu pai que o meu pai, ele é um homem forte e é um homem honesto. Porque ele andou comigo, não vi nenhuma coisa que desabona a sua qualidade, a sua honra. E ele disse-me para eu ficar atrás e ele ficar à frente. Para eu lhe guiar através de som. Vai para o lado direito, lado esquerdo. Que era para não ter contato comigo e nem para me apreciar e nem, no entanto, para criar fitna. Então, na base da nossa força, da nossa energia e da nossa honestidade, nós poderemos merecer, ou seja, é um dos deveres que nós devemos mostrar ao nosso patronato. Será que fazemos isso? Defraudamos. Não fazemos as coisas com aperfeiçoamento. Não somos honestos. Não somos fortes, ou seja, não aplicamos a nossa energia que nós temos. Esses são nossos deveres que nós devemos mostrar ao nosso patronato. Meus caros irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no seu hadith: Man ghashana falaysa minna. Quem nos aldrabar não faz parte do nosso grupo. Será que quando nós somos contratados para trabalhar, cumprimos com esses deveres todos? E aqui temos os nossos irmãos guardas. Sejam os guardas que aguarnecem os bens ou que aguarnecem os lugares, os locais, durante o dia ou durante a noite. Um hadith autêntico, patente, diz: se o guarda, no tempo em que ele estiver a guarnecer, dormir, é haram. E nós temos guardas que quando eles fazem noite, dia seguinte, ao invés de descansar, para, no entanto, a hora em que ele foi contratado para trabalhar, ficar forte, energético para trabalhar, ele vai lá para dormir. Ele defraudou. Ele aldrabou. E aquilo que vai ganhar é haram. Estamos a ver deveres. Mas nós, como trabalhadores, exigimos mais os nossos direitos e esquecemos os nossos deveres. Então, meus caros irmãos, a questão de procurarmos uma vida saudável, uma vida lícita, uma vida halal, parte do nosso trabalho, parte do nosso início, parte da nossa essência. E a nossa essência deve ser
na base do nosso trabalho, daquilo que nós ganhamos. São poucos que se preocupam com isso. Você falta no serviço, você mente que morreu fulano, vai camuflar um atestado médico, no final do mês recebe o dinheiro completo, não mereceu desconto. Esse dinheiro não é haram, não é halal. Porque você mentiu, porque você defraudou, porque você enganou, porque você aldrabou. Esse dinheiro não te pertence. Se for pessoa de bom comportamento, que segue os ensinamentos do Islã, vai ter com o patronato dizer que eu faltei dia X, a razão foi esta. Se vocês me derem, eu aceito. Mas se não me derem, vocês estão no vosso direito de me descontar. Será que a gente faz isso? Olhamos para nossos direitos. Salário atrasou, o patrão não aumenta salário, etc, etc. Porque o patrão hoje pediu para ficarmos mais 30 minutos. Quer dizer, você fica a resmungar, fica a reclamar, mas esquece que você já faltou e já atrasou. Vocês não podem pensar que eu sou empregador e estou a falar aqui porque quero que a sociedade mude. Não é a questão. É a questão de nós muçulmanos sermos exemplos. Nós muçulmanos termos aquelas qualidades que o Islã mencionou. Nós muçulmanos acontecer aquilo que acontecia no passado, que até o não muçulmano procurava empregar o muçulmano. Nós fazemos isso hoje. Os não muçulmanos chegou um tempo, aliás, muitos sabem dessas qualidades que existem no Corão, mas são poucos que cumprem. Nós no passado recebíamos pedidos de não muçulmanos a querer empregar o muçulmano, porque o muçulmano é aquele que cumpre com o Corão. Será que hoje fazemos isso? São poucos que têm essas qualidades. E infelizmente reclamamos que eu não apanho emprego. E quando você apanha tal emprego, primeiro dia você está a reclamar, segundo dia já está a defraudar. E dizem que a ocasião cria oportunidades. Pequena oportunidade que você tiver está a roubar. São qualidades essas do muçulmano? Não são. Então é preciso nós mudarmos o nosso comportamento, a nossa maneira de ser. Porque se nós queremos que a gente tenha emprego digno, e esse emprego, se eu tiver um emprego hoje, acredite, meu caro irmão, se você mostrar competência, qualidade e esses deveres que nós aqui falamos, o emprego é que há de vir para si. Não será você a ir atrás do emprego, porque as pessoas sempre se dão referência. Não, eu tive um colega, era muito honesto. Eu tive um colega, era muito fiel. Eu tive um colega, fazia as coisas com aperfeiçoamento. E assim fica uma referência acima de referência. Fica convite acima de convite. Mas se você não fizer isso, quem vai se lembrar de si? Ninguém vai se lembrar. Por isso, muitas das vezes reclamamos que eu não apanho emprego, mas aquele saiu dali, logo foi encontrar outro. Eu não tenho emprego, aquele logo foi chamado ali. São coisas que nós próprios plantamos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah não muda nenhum povo sem que este povo próprio se mude de comportamento. Então nós precisamos, se queremos, na verdade, trabalhar, na verdade, termos o baraka nas nossas vidas, precisamos mostrar essas qualificações, esses deveres que o Islã nos obriga. Meus caros irmãos, de forma rápida, temos também, além de termos esses deveres, além de existirem deveres para com o nosso patrão, também existem direitos para nós. Dentre esses direitos, de forma rápida, dentre esses direitos de forma rápida, meus caros irmãos, o patrão deve pagar o salário. Quer dizer, o patrão hoje paga salário a resmungar. O patrão hoje paga o salário a reclamar. Mas quem produziu o dinheiro? Esqueceu que é o empregado. E este patrão que quando chega ao final do mês, começa dia 25, começa já a falar muito mal com o trabalhador. Porque está a aproximar o final do mês, está a ver dinheiro na conta, que é muito, e esse dinheiro deverá sair, porque não é dele. Alguém ajudou a produzir.
Se você está a criar a empresa e não quer pagar o outro, então não contrata ninguém. E a sua empresa não vai andar. Porque hoje no mundo, o mundo só anda quando você colabora com os outros. Então é preciso pagarmos os nossos trabalhadores a tempo e hora. Pagarmos os nossos trabalhadores aquilo que é seu direito, ou dar ao trabalhador aquilo que é o seu direito. Porque aquilo que ele fez, ou aquilo que você tem como ganho, teve com baraka de Allah subhanahu wa ta'ala e sua misericórdia, mas também com o intermédio do seu trabalhador. Por isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: "U'tul ajira ajra qabla an yajifa araqa." Pagai o trabalhador, dei o ordenado ao seu trabalhador antes de secar o seu suor. O que é que significa isto? Antes dele se cansar. Cansar é o quê? Se você não paga dia 25, paga lá dia 1, vai. Se não paga dia 1, tá bom, dia 5. Mas quando chega dia 5, você atrasa no serviço, o trabalhador já tem expectativas que hoje vai receber salário, você não vê, inventa doença, quando chega lá é aquele que vai começar a insultar, quando começa a pagar salário, vai cortar sem justa causa. É do Islã isso? Saiba que aquele dinheiro que o trabalhador produziu para si, se você não lhe pagar, o seu dinheiro se torna haram. Também, o próprio patrão, também, que aldraba também, é mafioso. Também entra naquela questão, man ghashana falaysa minna. Começa a inventar coisas que não, porque mandei vir contentores, porque produtos. Onde é que o trabalhador entra? É a sua planificação. Você se deve planificar. Meus caros irmãos, enquanto nós não fizermos isso como patrões, de cumprirmos com aquilo que são direitos do trabalhador, a nossa riqueza, ela não é halal. Você pode acumular esse dinheiro porque você aldrabou muita gente. Aldrabou muita gente, você pensa que acumulou riqueza. E essa riqueza começa paulatinamente a terminar quando você está vivo. São as doenças. Se você não adoecer, teu familiar vai adoecer, você vai gastar dinheiro. Você vai ter perseguições aqui no dunya, aqui no mundo. Isso acontece. Você vai ter dificuldades de muita coisa e o teu dinheiro acaba aqui mesmo. Você está a pagar pela injustiça que você cometeu no dunya. Mais do que isso, meus irmãos e minhas irmãs, tem a questão de respeito e consideração para com o nosso trabalhador. Este é o último ponto. Quer dizer, nós, quando temos o pouco dinheiro, criamos uma empresa, queremos que as pessoas nos chamem de patrão e nós despezinhamos, pisamos os outros porque são nossos empregados. Até já porque o trabalhador não tem nome. Não é Abdul, não é Amici, não é Antônio, não é João, é empregado. Não é isso. O trabalhador que tem sua honra e dignidade, já não lhe chamamos de nome. E coitadinho daquelas nossas irmãs, as nossas funcionárias domésticas, que lá em casa mal pagamos, mas também sofrem de um atentado psicológico, porque mal chegar no serviço, ninguém lhe respeita. Ela não vive como pessoa. Até a criança mais nova já lhe chama de nome. Já não é tia, já não é tia Joana, já não é tia Amina. Quando chega lá, a criança já diz: "Ah, você ontem roubou o perfume de mamã." Você, quer dizer, uma pessoa tão grande, uma sua titia, até por vezes na idade da sua avó. "Ah, mamãe estava a reclamar ontem que você, mas tu..." Quer dizer, são qualidades do Islã essas. E nós pais, infelizmente, assistimos isso e não corrigimos. Respeito e consideração para com nossos trabalhadores. São pessoas também, são humanos, merecem honra e dignidade. Não pense que você, porque hoje empregou a ela ou a ele, que a sua vida, o seu cenário vai ser este para o fim do mundo, para o resto dos dias ou para o resto da vida. Poderá mudar o seu empregado ser patrão e você, patrão, se tornar empregado. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ.
Esses são dias que nós alteramos entre as pessoas. Não acontece isso. O empregado que você tiver ali empregado, que tiver ali emprego, mais lhe pagava, mais lhe respeitava pela sua dedicação, ele mudou o cenário, Allah lhe deu o melhor e você virou. Então é preciso respeitarmos os nossos funcionários, os nossos empregados, porque também eles são humanos, merecem dignidade. O Musa, alayhi salatu wassalam, no qual trouxemos a sua passagem, ele naquela passagem, quando foi acompanhado com seu rapaz para ir ter com Khidr, ele não chamou de empregado, mas disse: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ. Recordem-se quando Musa disse para o seu jovem. E o Musa tratou assim aquele seu empregado. Na nossa linguagem, hoje, ele chamou de jovem. Meus caros irmãos, hoje existe uma pandemia. Vocês conheceram a pandemia, né? Era a Covid. Mas no seio dos muçulmanos existe uma pandemia psicológica em que nós torturamos os nossos funcionários, os nossos trabalhadores, porque queremos nos sentir que nós somos os tais. Onde é que entra as nossas titias, as nossas mamanas, quando estão conosco, estão nos acompanhar, as babás estão nos acompanhar para o jardim ou para o restaurante, ainda tem que ir com avental para mostrar que é empregada. Tem que mostrar isso. E você, como pai, está a permitir isso. Quer dizer, estamos no jardim sabemos a roupa que deve ser usada. Teus filhos estão de calções, tua esposa também está com roupa digna, teus filhos ali a brincarem, mas ainda você tem que levar a titia que lhe serve lá em casa, ainda com roupa, com avental ou de qualquer maneira, para você mostrar que ela é uma paupérrima. É do Islã isso? Nos nossos carros, mesmo tendo espaço para eles ou elas entrarem, nós deixamos, mesmo chovendo, que vai, nem tem sombrinha, nem tem guarda-chuva. Ou mesmo no seu carro, você quando quer levar ela, fica atrás. Está sol, está a chover, você não se interessa. É assim que você quer ter o baraka na sua vida? Não é desta forma. Meus caros irmãos, se nós não mudarmos de atitude, Allah não vai mudar nada nas nossas vidas. É preciso definirmos aquilo que nós queremos ser e assim darmos um passo e desta forma Allah vai dar o segundo passo e vamos ter melhorias na nossa vida. Último direito que eu aqui queria trazer, meus caros irmãos, é uma questão de amana, a honestidade. Da mesma forma que existe a honestidade lá como dever, aqui também existe como direito. Vocês recordam aquela passagem de um empregado ou de um trabalhador que trabalhou, mas depois de um tempo, ele se foi embora. Passado ou envolvido muito tempo, o trabalhador volta para seu patrão e disse: ó fulano, eu estive aqui no tempo X e hora X, eu trabalhei para si, mas no entanto não levei o meu salário. O patrão diz que eu me recordo sim. Então leva toda a riqueza que está aqui porque é sua. Quem é esse patrão que tem essa qualidade hoje? Por que o patrão diz que a riqueza que está aqui toda é sua? De forma resumida, porque ele merecia um certo valor quando o trabalhador desapareceu. O patrão levou aquele dinheiro, comprou 2 cabritos ou comprou 2 animais. E esses animais se reproduziram, foi na base que ele criou a sua riqueza. E essa riqueza não lhe pertencia, era do empregado. E o empregado, quando veio, pediu o seu salário, que não, o seu salário já não são 2 cabritos, não é aquele, é tudo isso que está aqui. Qual é esse patrão hoje que faz isso? Fazemos nós? Então, se nós não fizermos, meus caros irmãos, estaremos, no entanto, a defraudar, estaremos, no entanto, a chamar a ira de Allah subhanahu wa ta'ala, o que nós não queremos. É preciso cumprirmos com o Islã, cumprirmos com nossos deveres como trabalhador e também o patrão, cumprir também com seus direitos como patrão e não pensar que eu, a não pagar salário, esse dinheiro que está aqui porque Aldrabei é meu, esse dinheiro não é seu, nunca vai ser seu e você deixará aqui no dunya de forma que você não espera.
Você irá, no entanto, atrair mais a ira de Allah subhanahu wa ta'ala para a sua vida e desta forma a sua vida não vai andar bem. Isso não é só para o patrão ficar satisfeito. Não é desta forma que se faz a vida. Termino por aqui, com a perspectiva, inshallah, de continuarmos com este tema, assim como outros temas nas próximas oportunidades. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم